Seja bem-vindo ao canal História das Escrituras. Você já viu como tudo começou? No primeiro capítulo de Gênesis, vimos a criação do universo. Mas e depois? O que aconteceu no Jardim do Éden? Como foi a criação do homem e da mulher? Qual era o segredo do Jardim do Éden? Descubra em nosso novo vídeo sobre Gênesis 2. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Esta é a história das origens dos céus e da terra, no tempo em que foram criados. Quando o Senhor Deus fez a terra e os céus, ainda não tinha brotado nenhum arbusto no campo, e nenhuma planta havia germinado, porque o Senhor Deus ainda não tinha feito chover sobre a terra, e também não havia homem para cultivar o solo. Mas a terra, ainda que deserta, já guardava em si o potencial para a vida. As sementes da criação estavam prontas para florescer. Todavia brotava água da terra e irrigava toda a superfície do solo. Então, o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, para os lados do leste, e ali colocou o homem que tinha formado. O Senhor Deus fez nascer então do solo todo tipo de árvores agradáveis aos olhos e boas para alimento. E no meio do jardim estavam a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. No Éden nascia um rio que irrigava o jardim, e depois se dividia em 4. Estes rios eram as fontes da vida no jardim, alimentando tudo o que crescia e florescia. O nome do primeiro é Pison. Ele percorre toda a terra de Havilá, onde existe ouro. O ouro daquela terra é excelente. Lá também existem o bidélio e a pedra de ônix. O segundo, que percorre toda a terra de Cuxi, é o Gion. O terceiro, que corre pelo lado leste da Assíria, é o Tigre. E o quarto rio é o Eufrates. Os 4 rios, cada um com suas características únicas, se uniam para criar um ecossistema perfeito. Um paraíso na terra. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. Um dom de beleza e abundância, um reflexo da perfeição divina. E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. A tentação era grande, mas a consequência era clara. Então o Senhor Deus declarou: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. No princípio, quando o mundo era jovem e a terra ainda úmida, o Criador, em sua infinita sabedoria, modelou cada criatura e as trouxe ao homem, Adão, para que este, com a sua recém-desperta consciência, lhes atribuísse um nome. Assim, através da linguagem, Adão não apenas classificava, mas também reconhecia a individualidade de cada criatura. Ele via em cada animal um reflexo da criação, uma obra de arte divina. Contudo, em meio a essa rica diversidade, Adão sentia uma lacuna, uma ausência que nenhum animal, por mais belo ou inteligente que fosse, poderia preencher. A linguagem, que o havia conectado com o mundo natural, não conseguia suprir a necessidade de um companheiro, de alguém que o compreendesse em sua totalidade. A solidão de Adão era um testemunho da incompletude da criação, um chamado por algo mais, algo que ainda estava por vir. Em um sono profundo, Adão foi tomado pela graça divina. A criação, em sua perfeição, aguardava o toque final. Com um gesto, o Criador separou uma parte de Adão, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne. Daquela costela, tão íntima e familiar, emergiu uma nova vida. Uma mulher, um reflexo da alma de Adão. Eva, a mulher, foi trazida a Adão, e à primeira vista foi a do reconhecimento, um encontro de almas, uma conexão profunda e inquebrantável. E disse então o homem: esta, sim, é o osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Naquele momento, a criação atingiu sua perfeição. O homem e a mulher, unidos em corpo e alma, se tornaram um só.
Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. E ambos estavam nus, o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam, pois naquela inocência primordial, o amor era a única lei e a confiança, o único véu. E assim, no jardim do Éden, a criação alcançou seu ápice. Adão e Eva, unidos em amor e perfeição, viviam em harmonia com a natureza e com seu Criador. Mas a história não termina aqui. A jornada da humanidade, repleta de desafios e descobertas, estava apenas começando. Um convite irresistível, uma promessa de conhecimento infinito, os aguardava. Mas, junto a essa promessa, uma tentação que mudaria o curso da história. No próximo episódio, acompanharemos Adão e Eva diante da maior decisão de suas vidas. A serpente, astuta e sedutora, os levará a questionar a ordem divina e a desfrutar do fruto proibido. As consequências dessa escolha marcarão o destino da humanidade para sempre. Não perca a continuação de nossa jornada através de Gênesis e descubra o que aconteceu no Jardim do Éden.